Juízes, capítulo de número 3, versículo de número 9. Diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerar. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhes entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Quem diz amém? Quem diz amém? Queridos, está claro na Bíblia que as principais ferramentas de missões são 3. As contribuições, com base em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21, Jesus aconselha os seus discípulos dizendo que não ajuntem tesouro na terra, mas ajuntem tesouros nos céus. Jesus não está dizendo que um crente não pode ter bens materiais. O que ele está dizendo é: invista no que é eterno. Use aquilo que você conquista na terra para investir naquilo que é eterno. Depois, entendemos que o trabalho missionário, além de ser feito pelas contribuições, também é feito pela intercessão. Em Lucas capítulo 1, versículo 2, Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus está mostrando que através da oração, Deus vai levantando pessoas para cooperarem no seu reino. Por fim, o trabalho missionário também está inserido nesta relação, a designação de pessoas vocacionadas para o serviço. Em João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. E vos nomeei, vos dei nome, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, como disse o nosso pastor Hélio durante a programação missionária, que esse trabalho, ele é feito pelas mãos de quem contribui, pelos joelhos de quem ora e pelos pés dos que vão. Então, esses 3 elementos são essenciais para que a obra do Senhor sofra avanço. São elementos significativos, indispensáveis para o avanço da obra do Senhor. E por intermédio de tais recursos, a igreja cumpre o encargo de pregar o evangelho e estabelecer trabalhos locais e transculturais, como Jesus assim a designou. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: e recebereis o quê? A virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então eu não quero aqui, com a história de Otiniel, anacronizar, tirar de fora ou colocar dentro de um contexto diferente, mas como a Bíblia é um livro análogo, um livro que oferece uma linguagem simbólica, figurada, nós podemos, através de uma analogia, entender, compreender que a tarefa dos juízes, ela se identifica também com a obra missionária, com o trabalho do Senhor. Por isso eu tomo como exemplo a Otiniel, descendente de Judá, oriundo da tribo de Judá, predecessor de Jesus. Otiniel, cujo nome em hebraico significa Deus é poderoso, ou leão de Deus, tem toda uma relação direta com Jesus, já que o próprio Jesus, ele é chamado de leão da tribo de Judá. Otiniel é chamado de leão de Deus. Ele era sobrinho e também genro de Calebe, com base no livro de Juízes capítulo 1, versículo de número 13. Otiniel, ele viveu durante o tempo de transições de Moisés, Josué e os anciões. Otiniel experimentou um tempo áureo do povo de Israel, experiências extraordinárias. Otiniel viu quando Moisés narra o livro de Deuteronômio, conforme
confortando e preparando o povo para a entrada na terra da promessa. Otiniel assistiu os muros de Jericó sendo implodidos sobrenaturalmente. Passou também pelo Jordão juntamente com Josué. Otiniel acompanhou todo o tempo em que Josué esteve liderando os filhos de Israel. Participou das caravanas, das cruzadas, das guerras que conquistaram as terras que o Senhor tinha dado por promessa a Abraão ou aos seus descendentes. Otiniel, ele assistiu a partida de Josué, a morte de Josué, o domínio e o governo dos anciãos. Ele viu também quando os anciãos foram partindo, morrendo, e aquela história dos dias de Moisés, aquele momento áureo dos dias de Josué foi se definhando, se acabando, diminuindo. Ele assistiu quando as coisas começaram a mudar terrivelmente no contexto da nação de Israel. E nesse período de tanta apostasia, de tanto problema, é que Deus chama Otiniel para exercer liderança sobre os filhos de Israel. O chamado de Otiniel ao ministério de juiz foi um chamado em um tempo de trevas e densas trevas da nação de Israel. Pelo menos podemos identificar dentro desse contexto de trevas espirituais 3 situações ou 4 situações em que os filhos de Israel estavam vivendo, experimentando. Primeiro, um tempo de ignorância espiritual. Por que os filhos de Israel estavam vivendo um tempo de trevas nos dias de Otiniel? Por causa da ignorância espiritual. Juízes capítulo 2, versículo de número 10 diz: toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Que irresponsabilidade, que coisa terrível aconteceu. Uma geração que teve tanta experiência com Deus não repassou, não passou o legado, não passou a história às gerações que estavam chegando, e o resultado é que o povo foi se distanciando de Deus por não conhecerem o Deus de seus pais, por não saberem a história de seus pais. Uma coisa que marcou a minha infância é que mamãe, ela sempre contava as histórias de como Deus havia feito na vida dela, o nascimento de cada menino, os livramentos, as promessas de Deus. Às vezes ela me chamava e dizia: você sabia que você vai ser pregador? Porque Deus me disse que você vai ser pregador. Deus falou comigo quando você estava ainda no meu ventre. Você não sabe, quando você nasceu, você foi para uma entubadora, você ficou ali entubado, você passou por um tempo que raparam sua cabeça, deram tantas injeções em você que eu pensei que você ia morrer, mas Deus me disse que você não iria morrer, porque tinha um plano na sua vida. Parece uma coisa tão simples, mas isso marca a gente, isso coloca um registro de fé dentro do nosso coração, isso nos dá propósito de vida, nos dá um norte, a gente fica cheio de convicção. Então Deus, ele tem algo comigo nesta terra. Mamãe sempre teve esse cuidado. Eu carrego ainda hoje no meu quarto a primeira pregação que ela escreveu sobre Zaqueu, está lá num quadro. Minha esposa achou no meio dos livros depois que ela faleceu e colocou, plastificou e colocou lá e me deu de presente no meu aniversário. E quando eu peguei, eu disse: que negócio é esse aqui? Quando eu comecei a ler, as lágrimas veio aos olhos, porque eu me lembrei, foi minha primeira pregação, Zaqueu publicano. E essa foi a missão de mamãe, preparar a gente. Pais precisam preparar os filhos, mas os filhos de Israel não tiveram esse cuidado. Eles apenas viveram a sua fé e não tiveram o cuidado de influenciar seus filhos a conhecerem a Deus. Deixar os filhos crescerem sem vê-los orar, sem vê-los falar com Deus, sem estar vendo ele cultuando a Deus. Os filhos foram crescendo longe do altar, mas lá em casa não, lá em casa tinha culto. A gente até imitava até Santa Ceia. Uma vez o pastor ele me deu até um carão, porque quando ele chegou lá em casa, eu estava lá com os meninos brincando de Santa Ceia, e ele não podia brincar de Santa Ceia, e eu lá servindo o pão e o café, dizendo que era o sangue de Jesus. Ele disse: pode brincar de culto, mas desse daí não brinque não, esse não pode brincar não. E eu fiquei todo gajo lá no meio do menino, e acabou com o meu culto, irmão. Eu já estava me sentindo diácono. Mas a gente via o que se fazia na igreja, a gente via o que eles faziam e queria fazer em casa. Por isso que é importante investir nas crianças, ver as crianças dentro da igreja, olhando a gente chorar, vendo a gente cantar, vendo a gente falar língua estranha, porque isso vai marcando as gerações, irmãos, dentro da igreja. Mas os filhos de Israel entraram em uma era de trevas por causa da ignorância. Aquela geração morreu, e os novos que chegaram não sabiam quem era Deus, não sabiam o que era culto, e isso trouxe um prejuízo terrível para a nação de Israel. A ignorância, ela sempre foi a causa promotora de toda desgraça. Uma vez Deus disse a Israel que o povo estava vivendo em um nível de ignorância tão terrível que um animal irracional estava em um nível superior a eles, porque ele disse: o boi sabe quem é o seu dono, o jumento sabe onde é a sua manjedoura, mas vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou. O que é que Deus está dizendo? Vocês estão pior do que um animal irracional, porque eles não têm cognição, mas conhecem o dono. Vocês têm inteligência e não sabem quem eu sou. Era Deus protestando contra a ignorância. Outra vez Deus levanta Oséias e diz: o meu
povo é destruído porque lhe falta conhecimento. No capítulo 6, Deus usa Oséias e diz: vocês estão pensando que eu quero altar, oração? Não adianta ter altar e oração sem que primeiro me conheça. Quem vem para o altar adorar um Deus que não conhece, oferece o que não agrada a ele. Então, antes de vir para o altar trazer oferta, conheça o Deus que você veio adorar, para saber o que ele quer no altar. Ignorância sempre foi a causa de atrasos espirituais. Mas não somente isso, a Bíblia aponta outro problema nesta geração: apostasia moral. Capítulo 2, versículo 11 e 13. O escritor de Juízes aponta que a geração de Otniel foi uma geração marcada também pela apostasia. Diz assim o texto: então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e o provocaram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Isso fala de apostasia, abandono, troca, transigência, negociação dos valores espirituais. E começa sorrateiramente, suavemente. As pessoas vão começando perdendo os bons costumes de orar, de dobrar o joelho, de andar com a Bíblia. E isso vai se alastrando, crescendo, aumentando. Daqui a pouco a gente tem uma geração que não tem mais Bíblia na mão, que não gosta de orar ou que nem sabe orar. E a gente já está vivendo um tempo desse, onde uma grande maioria de crentes não sabe orar, não sabe como começar uma oração, não sabe ter um momento de oração com Deus, não sabe ter um momento de diálogo com Deus. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais pelo prazer do que por aquilo que é necessário. As pessoas gastam horas na frente de uma plataforma de filmes, de séries, mas não gastam 30 minutos de oração na presença de Jesus. Gastam tempo respondendo dezenas, centenas e milhares de mensagens no WhatsApp, mas não gastam tempo lendo 10 versículos por dia. Então isso vai destruindo e afastando as pessoas de Deus. E daqui a pouco a gente vai ter uma geração apóstata, uma geração que não tem prazer em Deus. Além de ignorante, uma geração que troca Deus por coisas banais, que abre mão da presença de Deus. Era o contexto do tempo de Otniel. E sabe qual era a outra situação? A instabilidade espiritual. Aquele povo, além de viverem uma vida de trevas, de ignorância, de apostasia, de abandono do sagrado, aquele povo estava vivendo também uma fase de instabilidade. Capítulo 2 de Juízes, versículo 18 e 19. Veja o que aqui o texto diz: quando o Senhor lhe suscitou juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os afligiam e o oprimiam. Mas quando o juiz morria, diga, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes. Diga, eles voltavam a viver como antes. E agora vem, e se tornavam piores do que seus pais. Veja que situação dessa geração. Uma geração que não conhecia Deus, uma geração que trocou Deus pelos ídolos, e uma geração que não tinha estabilidade espiritual. Eles só queriam Deus quando estavam em aperto, só queriam Deus quando estavam passando um processo de dor, só lembravam de Deus quando estavam subjugados ao poderio de um inimigo. Aí eles lembravam do Senhor quando Deus levantava um juiz, aí eles lembravam e ficavam crentes. Mas quando aquele juiz morria, o povo voltava a pecar e fazia piores do que seus pais. Isso fala de instabilidade espiritual. Isso fala de pessoas que se deixam ser controladas pelos juízes, mas não alfabetizadas. Já viu pessoas que se submetem ao governo de um pastor, mas não aprendem com o pastor? Não adianta viver aqui apenas obedecendo ao pastor sem querer aprender com o pastor. Deus conta com os dois, obediência e aprendizado. Porque quem obedece sem aprender, basta aquele pastor partir, que ele também sai também. Quem obedece a pai sem aprender com os pais que são crentes, basta o pai morrer, que ele vai para o mundo, ele vai para o pecado. É crente porque o pai está trazendo, é crente porque o pai está chamando. Se os pais morrerem, esquece de ser crente. Parece que nunca foram crentes. Sabe o que é isso? Pessoas que obedecem por opressão, mas não se permitem ser alfabetizadas espiritualmente, não se permitem aprender para conhecer a Deus. Isso gera instabilidade no meio do povo. E não somente instabilidade, mas adiante no capítulo 3, versículo 6 e o 7, a gente encontra o povo agora se
misturando, perdendo a sua essência. Os filhos de Deus se casando com as mulheres do mundo, as filhas de Deus se casando com os homens do mundo. Os filhos de Israel permitiram isso. O texto diz o seguinte, no versículo de número 6: tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos dele. Isso fala de mistura. Agora a gente vê uma geração de crente se misturando com não crente, e as pessoas querem que a gente aceite isso como normal. Crente namorando com não crente, crente tendo relacionamento com não crente. Eu não estou falando de quem aceitou Jesus e era casado com alguém que não era crente. Continue com seu marido e vá orar para santificar ele, como disse Paulo, que o crente santifica o que não é. Mas o jovem, a moça, não deve contrair núpcias com pessoas não crentes, porque que consenso tem a luz com as trevas? Diz a palavra de Deus, luz é luz, treva é treva, cada um no seu lugar. Aí chegou uma moça e disse-me: mas pastor, eu conheço gente que casa com não crente e dá certo. Será que Deus não está nisso? Eu disse: minha filha, crente não anda pelo que dá certo, crente anda pelo que é certo. Você pode até ultrapassar um sinal vermelho e dar certo, mas isso não é certo. Então você não anda pelo que dá certo, você anda pelo que é certo. E o que é certo é crente com crente, porque senão vai misturar a língua, vai misturar a cultura, vai misturar a fé, e Deus não quer isso. Este é o quadro da geração em que Otiniel estava vivendo. Imagine as dores que este homem não carregava, imagine a angústia que Otiniel não carregava. Um homem que viu Moisés, um homem que viu Josué, um homem que viu tantos milagres, um homem que acompanhou os anciãos do governo, agora está vendo aquela geração que, com tanto sacrifício daqueles que partiram, conquistaram terras, conquistaram coisas preciosas, e agora repassou para uma geração irresponsável, sem compromisso, sem determinação, sem resolução espiritual. Otiniel está oprimido, mas de repente, enquanto ele está lá morrendo de angústia, quem sabe uma voz bradou e disse: Otiniel, e ele disse: sim, Senhor, eu te escolhi para esse tempo, eu te preservei para este tempo. Você precisa se levantar para julgar esta geração, você precisa defender os filhos de Israel. Como, Senhor? Eu estou aqui sofrendo. Não, Otiniel, tu não estás sofrendo só não, há um grupo que vem orando para eu fazer o movimento. E sabe o que é que eu aprendo com isso? É que todo missionário responsável, ele não pode perder a convicção de que ele é resposta de oração. Você só está aqui porque alguém orou por você para este tempo. Otiniel foi levantado porque a Bíblia disse que o povo orou ao Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus, versículo de número 9 diz: e os filhos de Israel clamaram, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Isso significa que Otiniel era resposta de oração. Um missionário responsável, ele não perde a consciência de que ele estar ali não é porque ele tem gabarito, não é porque ele é acadêmico. E eu não estou dizendo que você não deva estudar, mas eu estou dizendo que não é essas coisas que te constituem um missionário, não é a capacidade humana, é lágrima. Há um povo chorando, há alguém clamando. Eu vi hoje os peruanos dizer ao pastor Hélio em gabinete: ó, pastor, a gente orava por essa igreja, orava por esse tempo. Quando eu olho para Pedro Lins sendo designado para lá, eu entendo, é missionário que foi gerado no altar, missionário que foi gerado no altar. Quem nasce no altar é diferente, quem nasce no altar é diferente, quem é escolhido por causa de lágrima é diferente, quem Deus escolhe movido por lágrima é diferente. A gente encontra na Bíblia muitos homens que foram frutos de lágrimas. A gente encontra Isaac, Abraão chorou para que Isaac nascesse. Jacó também fruto de lágrima de Isaac. Sansão fruto de lágrima de Manoá. Samuel fruto de lágrima de Ana. Preste atenção, veja quem são aqueles que foram gerados na lágrima. Quem é gerado fora de lágrima não tem história. Quer ver um exemplo? Me diga aí o primeiro nome do filho de Penina. Como é o nome do primeiro filho de Penina? Me diga aí, como é no primeiro nome é difícil. Me diga o segundo nome do filho de Penina aí. O segundo nome do filho, não sei, mas qual é o nome do filho de Ana? Como é o nome do filho de Ana? Samuel. Quem é gerado sem lágrima não tem história, mas quem é gerado com lágrima tem história. Aleluia! Aleluia! Oh, como é bom saber que você está aqui porque alguém chorou. É bom saber disso. Quando eu era bem jovenzinho, pregando a palavra lá em Bonança, uma mente fértil, eu lia um livro e decorava quase todo. Chegava na igreja, Ctrl+C, Ctrl+V. Passava toda a informação do livro. Os irmãos ficavam impressionados. Que mente brilhante. Só que aqueles obreiros mais velhos não se empolgavam. Ficava olhando para mim assim, me mirando. Porque as pessoas pensam que obreiro, irmãos, é igual um membro comum. Não é. A igreja tem diferentes tipos de membro.
Tem graveto, tem galhos e tem tronco. Tem hora que alguém está pregando aqui, os gravetos pegam fogo logo. Passa para os galhos, alguém olha para o povo, não pega fogo, não é porque é tronco, querido. O povo quer que os obreiros reajam igual à igreja, e não é, porque o obreiro é analítico, ele tem uma missão de investigar o que está sendo dado aqui, para depois não ter que estar desmanchando enquanto tem doutrina. Então o obreiro não é como qualquer crente na igreja, porque ele tem a missão de investigar o que se prega, para o povo não colocar veneno na panela. Então eu pregava e queria que aqueles obreiros velhos reagissem, e não reagiam. Era diferente. Quando eu terminava de pregar, não sei se ele está aqui, irmão Zebrai. Irmão Zebrai me chamava num lugarzinho assim, dizia, isso daí não é para você dizer não, rapaz. Era meio que dar um cascudo, chupando no dedo assim. Eu descia todo inflado, né? Todo orgulhoso, arrebentei nada, arrebentar foi minha cabeça de cascudo. E teve um dia que eu e outro obreiro, igual a mim, se aperreou e foi visitar um pastor mais experiente. Um pastor experiente, a gente era menino. E quando chegamos na casa desse pastor, graças a Deus, a gente foi falar pela primeira vez da vida dos outros a um pastor. E eu fui lá, vamos. Chegamos lá, falamos. Primeiro falou o outro. E ele falou tal, esses velhos, esses obreiros velhos, nem faz e fica com inveja de quem faz e tal. Vamos lá para dar um velhinho. E o pastor só olhando para nós. Quando o primeiro terminou, o pastor perguntou, e tu diz o quê? Eu disse, eu estou com ele. Pior coisa da minha vida foi eu dizer isso. Aquele pastor disse, 2 abestalhados. Eu pensei que ele ia acalentar. A gente, vocês realmente têm talento, esses homens não reconhecem. Mas não. Ele disse, 2 abestalhados. Como é que quem está no terraço engancha o pé com quem está lá na cozinha? Vocês estão se embaraçando com os obreiros que estão terminando? Sabe o que vai acontecer? Daqui uns dias Jesus vai levar esses obreiros velhos e a igreja não vai ter eles, porque eles já estão velhos. A tendência é eles ficarem mais velhos e morrerem. E o pior, a igreja vai ficar sem eles e vai ficar sem vocês, porque antes de começar já estão se embaraçando. Irmãos, foi uma tapa na cara. Foi outro cascudo. Vá para lá. Vá aprender com esses velhos. Quando vocês vão pregar, a igreja está cheia. Eu disse, está. Eu disse, quem encheu? Foi você ou foi eles evangelizando antes de vocês nascerem, rapaz? Irmão, apanhei de novo. Vá lá beijar a mão desses velhos, rapaz. Vocês estão cantando uma igreja cheia, que foram eles que evangelizaram, e agora vocês querem chegar e pregar e desrespeitar quem passou para encher a igreja para vocês pregar? E eu saí dali humilhado, me arrastando. Eu cheguei na casa de um e disse assim, pode dar em mim. Ele disse, o que é que o senhor tem? Eu disse, dê em mim. Literalmente. Pode dar na minha cara. Eu não disse a ele que eu fui conversar com o pastor. O que é que o senhor tem, irmão? Não. Eu falei demais com o senhor, me perdoe, já errei tanto com o senhor. Eu tenho que aprender com o senhor, dê em mim. E quando eu disse isso, parece que ele se aproveitou. Irmão José Júlio, ele disse, senta aí. Tome. Apanhei de novo, mas gostei daquele homem. Aquele homem me ajudou tanto. Me ajudou tanto, irmão, tanto. Ele hoje está no paraíso e eu estou aqui. Cuidado, querido. Cuidado que você é fruto das lágrimas de quem passou primeiro. Você não pode negligenciar sua missão, se acovardar, porque hoje tem levante, tem calúnia, tem crítica. Alguém diz que você é aquilo, você não é o que as pessoas dizem, você é o que Deus diz. E Deus diz que você é missionário para este tempo, porque alguém chorou para que você viesse neste tempo aqui. Você não pode recuar, você não pode voltar atrás. Está ouvindo o que Deus está lhe dizendo? Você não pode se encher de manha, de dengo. Olha, na Bíblia eu encontro a palavra leite, porque leite é comida de menino. Mas eu não encontro na Bíblia a palavra chupeta, porque chupeta é para dengoso. E Deus não dá dengo a ninguém. Deus dá leite, Deus dá alimento, mas dengo não. Então joga para lá essa manha, levanta a cabeça e lembra-te que Deus te levantou, porque alguém chorou para você chegar. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é fruto de lágrimas. Você é fruto de lágrimas. Você é fruto de oração. Você não pode parar, você não pode recuar, você não pode desistir. Quando as coisas estiverem apertadas lá no Peru, lembre-se dessa mensagem, irmão Pedro. Você é fruto de lágrimas. Há uma igreja que chora, há uma igreja que ora. Aleluia. Aleluia. Sabe por que Otiniel não desistiu? Porque ele sabia que não estava ali por conta própria, não estava ali por causa do seu histórico apenas. Não que isso não conta, isso é importante. Mas ele estava ali por causa da oração de alguém. Ele estava ali por causa do clamor de um povo. Um povo havia clamado. Esse clamor chegou do céu.
mexeu com Deus. E Deus colocou no coração de pôr um fim à opressão de Cusã-Risataim. Oprimiu meu povo até hoje. Estou levantando o Otiniel para este tempo. Deus te levantou para este tempo porque há um povo oprimido que será liberto. Há um povo oprimido que será liberto no teu tempo, na tua dispensação. Você não vai morrer agora, você não vai partir agora. Você só vai partir depois que cumprir o propósito. Missionário responsável é o missionário que tem convicção de que alguém chorou para que Deus o levantasse. Missionário responsável é aquele que tem convicção da legitimidade da sua chamada. O versículo 9 diz: e o Senhor levantou um libertador. Otiniel tinha convicção que ele estava ali porque foi Deus que o levantara. Deus que o constituiu. Constituir, segundo Aurélio, essa é a parte essencial de estabelecer, nomear, eleger. Existem 3 tipos de pessoas que atuam em serviços espirituais. Existem pessoas que atuam, mas que foram promovidas pelo diabo. Pessoas que foram promovidas por Satanás. Esse tipo de nomeação, a nomeação diabólica, quando é o diabo que levanta uma pessoa, os interesses desta pessoa são interesses usurpadores. Não anda dentro de uma legitimidade, não obedece princípios, não obedecem regras de Deus. E a gente encontra na Bíblia, em Isaías capítulo 14, versículo 13 e o versículo de número 14. Isaías falando de um certo ser que dentro da visão de uma profecia de dupla referência, alguns apontam para Satanás. Isaías aponta esse ser dizendo: eu subirei ao céu, às mais altas nuvens, me colocarei acima das estrelas de Deus e estabelecerei o meu trono unilateral com o trono do Altíssimo. Perceba de que não é Deus que está levantando nem chamando, é Ele que por conta própria se promove, é Ele que quer usurpar um lugar. Ele queria que Deus mudasse a configuração do governo eterno, Ele queria que Deus mudasse de trindade para um quarteto fantástico. Ele não queria que fosse mais Pai, Filho e Espírito Santo apenas. Ele queria, como querubim, assumir um quarto lugar ali e estar no mesmo nível que Deus. Só que ele não entende é que Deus trabalha estabelecendo princípios, e dentro dos princípios divinos Deus permite, percebam, Deus permite que um grande desça, tome a decisão de se humilhar, mas Deus nunca vai permitir que um pequeno por conta própria se eleve. Deus nunca vai aceitar isso. Deus aceitou que o seu filho, que estava com ele no trono, descesse e fosse humilhado na terra, fazendo-se semelhante aos homens e lavando os pés de homens pecadores, mas Deus não permitiu que Satanás subisse e estabelecesse trono. Então Deus aceita que o pequeno desça, mas que o pequeno suba sem autorização, nunca, que Deus permite, porque isso foi o primeiro sentimento do coração de Satanás. A gente encontra na Bíblia pessoas com essa característica, até mesmo no livro de Juízes, no capítulo 9, versículo 1 ao 3, nós encontramos aqui Abimeleque, filho de Jerubaal, filho de Gideão. Quando ele assume todas as características de Satanás, ele envia uma mensagem aos filhos de Israel, e nessa mensagem ele começa a demonstrar as características diabólicas. E sabe o que ele faz? Ele mostra ser persuasivo, ele tem lábia, ele tem argumento, ele fala bonito, ele sabe se expressar. E não estou dizendo que todo mundo que fala bonito tem característica do diabo, mas a maioria daqueles que estão sendo dominados pelo diabo, ele tem uma característica de falar bonito. É uma das características. Veja quando a Bíblia descreve o anticristo, fala dele como um homem que vai ter lábia, um homem que vai saber se expressar diante das massas. E aqui Abimeleque tem essa característica. Ele é persuasivo, mas não somente persuasivo, ele é também individualista. Ele pergunta: vocês querem que tantos filhos governem sobre vocês ou que um só? Sabe o que é que ele está dizendo? Só basta eu. Ele é individualista, ele não divide poder, ele quer tudo para ele, e ele vai assumindo aos poucos as características do diabo. Ele é comerciante, as pessoas que vão lhe seguir lhe dão presente, e aqueles que dão presente, ele começa agora a comprar jumentas, cavalos, e dá às pessoas que lhe seguem, presenteando as pessoas para lhe seguirem em cima de animais. Ele começa agora a comercializar as coisas para ter as pessoas ao seu lado. Ele é um comerciante de poder, a mesma característica do diabo, mas ele, além de ser comerciante, ele é maligno. Ele manda matar todos os seus irmãos em cima de uma pedra. Mas sabe o que é que acontece? É que quando parece que Abimeleque, ele está prosperando, está vencendo, de repente ele vai perseguir uma cidade, e quando ele chega nessa cidade, que ele sitia a cidade, no meio da cidade tinha uma torre, e você sabe que a torre é uma figura de Deus. Torre forte é o nome do Senhor, e o povo correu para a torre, e quando Abimeleque ele chega diante da torre, uma mulher joga uma pedra de moinho e estoura a cabeça dele lá embaixo. Sabe o que é que acontece? É que quem assume as características do diabo vai terminar semelhante ao diabo. O diabo começou se exaltando, mas vai terminar com a cabeça estourada
estourada, como Jesus pisou na cruz, e depois vai botar a cabeça dele debaixo do pé da igreja, e vai dizer, pisa nele, e a igreja vai pisar na cabeça do diabo. Do mesmo jeito, Abimeleque começou bem, mas terminou com a cabeça estourada. Assim é todo aquele que é constituído pelo diabo. Parece que vai prosperar, parece que vai crescer, mas cuidado, querido, está vindo pedra lá de cima, e essa pedra vai estourar a tua cabeça, se tu não se arrepender dos teus pecados. Pessoas que são levantadas pelo diabo. O pastor Gesiel Gomes, já estou querendo até guardar o pastor Gesiel. O pastor Gesiel Gomes disse em uma pregação antiga que existem pessoas dentro das igrejas financiadas por Satanás só para perturbar os crentes que querem servir a Deus de verdade. Infelizmente, nós temos que ter muito cuidado com os Abimeleque que querem destruir teu chamado, que querem destruir tuas convicções. Mas seja como Otiniel, diga, quem me levantou foi Deus, quem me ergueu foi Deus, quem me constituiu foi Deus. E quem tem convicção do seu chamado não perde tempo com palavras baratas e palavras fracas que vêm para te desanimar do chamado e do propósito. Um outro tipo de pessoas constituídas são constituições humanas, não somente diabólica, mas também existe a constituição humana. O que é a constituição humana? É quando a própria pessoa se promove, é quando a própria pessoa se declara, como Jesus disse acerca daquela Jezabel. Tens aí uma mulher, Jezabel, que se diz profetiza. Jesus estava dizendo, eu nunca disse que ela era, é ela que está dizendo que é. Eu não estou reconhecendo não, eu estou dizendo que ela é quem diz. Pessoas que auto se promovem, e a gente tem que ter muito cuidado com pessoas que vivem auto se afirmando, eu sou homem de Deus. Mulheres que dizem, eu sou mulher de Deus. É muito perigoso isso. É melhor que as pessoas vejam, é melhor que as pessoas digam do que a tua própria boca. Lá em Provérbios 27:2 diz, louve-te o estranho e não a tua própria boca. Deixa as pessoas dizer quem tu és. Você não pode auto se declarar, auto se promover. Eu sou homem de Deus, eu sou servo de Deus. Eu não vejo na Bíblia Eliseu passando lá em Sunem e dizendo para a mulher, olha, vê aí que eu sou homem de Deus. Não, ele simplesmente passa e ela vai observando, e é ela quem diz para o marido, eu percebo que esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O povo sabe, o povo vê. Não precisa de você auto se afirmar, não precisa, deixa Deus te afirmar. Jesus nunca auto se afirmou. Jesus deixava a boca das pessoas dizerem, para depois ele confirmar. Alguém perguntou, tu és rei? Aí Jesus disse, tu dizes, é tu que está dizendo, tu que diz que eu sou rei. Outro dia ele estava com João lá na Galileia, e no Jordão, quando ele entra, João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É João que está afirmando. Quando ele vai sendo batizado, uma voz brada do céu e diz, este é meu filho amado, que tanto me agrada. É Deus que está dizendo, mas você não vê Jesus saindo e dizendo, eu sou isso, eu sou isso. Não. Ele, quando vem se afirmar, é porque já está tudo claro, é porque o pai já disse, é porque o profeta já disse. É quando ele vem se baseado no que ele disse, eu tenho convicção do que eu sou. Você tem que ter convicção daquilo que você é, porque quem não tem convicção daquilo que é, você nunca vai saber o que você pode ser, porque um diz uma coisa, outro diz outra coisa, outro diz outra coisa. Daqui a pouco você fica com aquela espiritualidade camaleônica. Uma hora você tem uma cor, outra hora tem outra cor. Deixa quem quiser dizer o que quiser de você, mas quando você tem convicção daquilo que Deus te fez, nada consegue anular a palavra de Deus sobre a tua vida. Pode o povo dizer que você é rebelde, pode o povo dizer que você é traíra, pode o povo dizer que você é o que eles querem dizer. O importante é o que Deus está dizendo, o importante é o que Deus falou, o importante é o que Deus te disse. Quando o Otiniel surgiu no cenário, quem sabe alguém dizendo, agora quer ser. Não é quer ser, é alguém que me fez ser, e esse é Deus que me constituiu. Tenha convicção daquilo que você é. Seja um Elias, porque Elias se deparou com dois tipos de pessoas. Obadias, que disse assim, meu senhor, e Elias disse, vai e fala com teu senhor Acabe. Depois ele se deparou com Acabe, que disse, perturbador de Israel. Na vida você vai encontrar Obadias, que vai querer te honrar, mas vai também encontrar Acabe, que vai querer te desmoralizar, te envergonhar. Mas se você tem convicção do que você é, você nem se deixa levar pelos elogios de Obadias, nem pelas críticas de Acabe. Você fica firme, porque você sabe quem foi que te chamou para esta obra. O último tipo de pessoas constituídas são aqueles que são chamados por Deus. E esses que são chamados por Deus são constituídos de forma delegado. Segue uma legalidade espiritual. Alguém o constitui, alguém põe as mãos sobre ele. E isso é lindo. Toda tentativa do inimigo consiste em semear dúvida em nossa identidade e em nossa convicção. Ele tentou semear dúvida no coração de Jesus, se tu és o Filho de Deus. Só que quando ele chegou, o pai já tinha passado primeiro e dito, este é meu filho. Porque o diabo sempre chega atrasado. Quando ele vem tentar semear dúvida, o pai já passou no Jordão e disse, este é meu filho. Já tinha semeado a convicção. E uma pessoa que tem convicção de que Deus lhe nomeou, de que Deus lhe chamou, precisa saber de três coisas. Primeiro, ser nomeado por Deus não lhe dá a garantia de aceitação unânime. Você nunca vai ter a unanimidade. Foi Deus que me chamou, todo mundo vai gostar de mim. Mentira. Nem todo mundo gosta de Deus, vai gostar de tu. Tu é melhor do que Deus? Para todo mundo gostar de você? Mas tem gente que acha que, não, se Deus me chamou, todo mundo vai aceitar. Vai não. E a Bíblia mostra isso. 1 Samuel capítulo 10, versículo 27. Quando Deus levantou Saul, mas alguns homens malignos
Disseram: como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Mas Saul se fez de surdo. Você vai encontrar pessoas lhe desprezando. Tanta gente com mais capacidade, tanta gente com mais experiência, mas Deus chamou aquele, acabou-se. Acabou. E você que é chamado, se faz de surdo. Quem tem chamada de Deus não tem que estar dando ouvido a tudo que as pessoas dizem, não. Senão você perde o rumo das coisas. As pessoas dizem o que querem, mas você, olha, só leva para o coração aquilo que é proveitoso. Quem é constituído por Deus precisa ter essa consciência. Você nunca vai ter unanimidade. Todo lugar que você passar, sempre vai ter alguém que não gosta de você. Sempre vai ter alguém que não vai com a tua cara. Deixa ele com a cara dele mesmo. Sempre vai ter alguém. Não coloque na sua cabeça: porque tem gente que abre mão de 50 por causa de um que não gosta dele. E ele para de fazer a obra porque tem um que não gosta. Vai fazendo a obra com os 50. Vai fazendo a obra de Deus com aquele que Deus te deu. Jesus nunca perdeu tempo com fariseu e escriba. Ele sempre gastou tempo com discípulo, com quem queria fazer a obra. Segundo, o fato de sermos nomeados por Deus não significa que todos os que nos seguem são crentes autênticos. É possível que algumas pessoas nos sigam sem ser crente, estejam acompanhando a gente sem ser crente. 1 Samuel 30, versículo 22. A Bíblia diz que no exército de Davi tinha os homens de Belial também. E quando Davi volta daquela guerra de Ziclag, que ele reconquistou tudo, tinha os homens dizendo: aqueles que ficaram cansados não vão receber não. Estava no mesmo exército lutando com Davi, mas não era crente de verdade. Às vezes, junto de um líder de Deus, chega pessoas que não é 100% de Deus. Porque ele está trabalhando por conveniência, por interesse, não porque ama o Senhor. E quem é chamado por Deus tem que ter consciência disso. Coloque no seu coração que todo mundo é santo, perfeito, que já está quase virando querubim na terra. Não tem isso. Tem gente que não gosta, tem gente que não é crente e está aí acompanhando. E você precisa ter habilidade de saber lidar com essas pessoas. Nós precisamos. Por fim, quem é nomeado por Deus deve ser chave. Quem é nomeado por Deus deve ser chave que abre portas para sucessores e fecha para impostores. Você vai ver que Otniel não foi daquele tipo de líder que quando terminou, acabou-se a história, não. Outros vieram. Cerca de aproximadamente 13 juízes, contando com ele, se incluir o sacerdote ali, dá 14 juízes. 13 juízes vieram, significa que ele passou, mas deixou a porta aberta para outros homens de Deus chegarem. Tem pessoas que fazem a obra, morre e não fica ninguém, irmão, para dar continuidade. Um dia desse eu estava falando com o irmão dizendo assim: olha, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, pedir aos maestros de corais que façam sucessores, porque há uma tendência de passar aquele maestro e não ter mais ninguém para levar o coral adiante. Aí fica o coral se acabando sem ter um maestro ali. Mas tem que ser líder que faça sucessores, que abra a porta para outros. Mas tem que só ele. Quando ele morre não tem mais ninguém. Mas aqui é diferente. Nós temos um pastor que prepara a escola bíblica porque ele quer sucessores nesta igreja. Homens que levem adiante esta obra. Mulheres que levem adiante esta obra. O verdadeiro homem de Deus é aquele que investe em sucessores. Ele abre portas para sucessores e fecha para impostores. Jesus tem uma chave, ele disse: eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Ele disse ao pastor lá de Filadélfia: diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Precisamos de líderes assim que abram portas, que ajudem outros passarem, cumprir ministério, cumprir propósito, cumprir chamada. Mas tem gente que só eu, morreu, acabou-se. Principalmente quem constrói igreja em cima de seu nome, só em cima do seu nome. Aí quando ele morre, acabou-se. Não tem mais ninguém para levar dentro porque era só o nome dele. Mas quando a pessoa trabalha para Deus, ele não está preocupado só em que as pessoas lhe reconheçam, mas que reconheça Jesus. Eu aprendi que não tem problema nenhum. Um pastor batista disse uma vez lá em Escada: não tem problema nenhum de um crente ser estrela. Agora ele tem que entender que ele tem que ser estrela que leva as pessoas a Cristo, igual a estrela que levou os magos a Cristo. Não é estrela que atrai as pessoas para você. Quer ser estrela? Então leva as pessoas para Jesus. Estrela que guia para Jesus. Estrela que leva até Jesus. E não estrela que atrai para você mesmo. Otniel, ele tinha convicção do domínio do Espírito sobre a sua vida. E eu gostaria que você ficasse em pé aqui agora. Ele não somente tinha convicção de que era fruto de lágrimas. Ele não somente tinha convicção de que era uma autoridade legítima, constituída por Deus legitimamente, mas ele tinha convicção de que o Espírito estava no domínio da sua vida. O texto diz muito claro: e veio sobre ele, versículo seguinte diz: e veio sobre ele o Espírito do Senhor. 3 coisas ele fez: julgou, prevaleceu e venceu. Diga: julgou, pelejou e prevaleceu. Julgou, pelejou e prevaleceu. O Espírito estava sobre ele. Quando um obreiro tem convicção de que o Espírito Santo está sobre ele, ele se torna proativo, não somente reativo, não somente trabalha reagindo, mas ele é proativo. Ele age se antecipando ao adversário. Foi isso que Otniel fez. Ele antecipou-se,
Ele foi proativo no âmbito espiritual. Primeiro porque tinha raízes sólidas, conheceu Josué, lutou pelo seu tio Caleb, não transigiu com o pecado. Ele foi proativo no âmbito familiar, interagiu com a esposa, incentivou sua mulher a acreditar e ir em busca de coisas melhores. Ele não aceitava a mediocridade. Ele foi proativo no âmbito militar, não era manhoso, não dava chance para o inimigo, nem aceitou ser derrotado. Ele foi proativo quanto ao seu ofício e missão. Ele não somente julgou, saiu em defesa, mas libertou, cumpriu o chamado, cumpriu a meta. Sansão julgou, mas não libertou, mas Otiniel julgou e libertou. Olha aqui para mim, isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Todo projeto só dá certo por causa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo que está entre nós não aprovar, não dá certo. A DCARA tem dado certo por causa do Espírito Santo de Deus. A tua vida tem dado certo por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Quem crê que o Espírito Santo está aqui? Enquanto eu estava meditando, o Espírito Santo falava comigo, disse: diga que eu estou presente na casa. E eu já estou dizendo, o Espírito Santo, Ele está presente na casa. E a prova de que Ele está presente é que vai dar certo. Os resultados serão positivos desta obra. O teu chamado não vai fracassar. A tua história não ficará pelo meio do caminho. Deus te levará a um fim, mas com triunfo, com vitória, com honra. O teu final vai ser um final de honra. Vai chegar a hora de você partir. Se Jesus não vier buscar a igreja em nossa dispensação, mas você não vai partir com vergonha. Otiniel partiu, mas ele partiu sabendo que o povo estava liberto e que Cusã Razataim nunca mais se levantou para oprimir o povo. Foi uma batalha, mas uma batalha que garantiu uma vitória por muito tempo, por muitos anos. Eu não sei qual é a batalha que tu estás enfrentando, mas eu sei que o Espírito Santo estará aqui. Oh, irmãos, eu estou sentindo algo do Espírito Santo aqui. E eu sinto que esta noite o Espírito Santo vai dar vitória a crente aqui. Não é jargão, não é palavra de efeito. É uma declaração profética mesmo. Alguém sairá daqui levando uma grande vitória hoje aqui. Você sabia que tem aquele culto que Deus marca? Que Deus diz: é nesse que eu vou fazer. Pronto, esse é um culto que Deus vai fazer algo grande aqui na vida de alguém.